No momento que nós somos um bom parceiro para os chineses e vice-versa, precisamos dar agora o passo seguinte e colocar este passo seguinte na mesa de negociação. A China tem investido muito nas tecnologias que permitem a redução da emissão de gases de efeito estufa. A minha grande ambição é ver o Brasil primeiro mundo. E o Brasil tem todas as condições para isso. No período de pouco mais de 5 anos, a China deu um salto em termos de crescimento econômico sem precedentes na história. Vocês são guerreiros. Essa relação, ela parte do zero. Em 1974, com esse reconhecimento da República Popular da China, né? É interessante observar que o nível de desenvolvimento econômico da China naquela década era o mesmo do Nordeste brasileiro da época. Eu sempre comento isso porque o processo de desenvolvimento da China é que realmente impressiona, né? Em 40 anos, num espaço de 4 décadas, se torna a segunda maior economia do mundo. Deng Xiaoping teve uma visão de que a China tinha que voltar à sua prosperidade anterior, porque a China chegou no mundo antigo, chegou a 40% do PIB mundial, né? E o país, China, o nome em chinês é Zhongguo, quer dizer país do centro. Então a China se considerava o centro do mundo. E a China nunca se interessou em colonizar ninguém, nem conquistar nenhum território. Tanto é que a China descobriu as Américas muito antes do Cabral. Só que a China nunca quis colonizar ninguém. Então, quando o Deng Xiaoping fez aquele discurso dele em Shenzhen, que não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça rato, ou seja, não interessa se a gente usa capitalismo ou socialismo, desde que a gente consiga prosperidade. Eu cheguei na China há 20 anos, né? A primeira vez. Eu cheguei lá em março de 2004. Eu nunca tinha ido para a China e já cheguei de mudança como correspondente da Folha de São Paulo. No total, eu morei na China por 6 anos, em 2 ocasiões diferentes. Quando eu cheguei em 2004, a China era a 6ª maior economia do mundo. No ano seguinte, a China ultrapassou a França. No outro, ultrapassou a Inglaterra. E depois, no ano seguinte, ultrapassou a Alemanha. E em 2009, a China ultrapassou o Japão. Ou seja, num período de pouco mais de 5 anos, a China deu um salto em termos de crescimento econômico sem precedentes na história. Como jornalista, foi uma experiência incrível, né? Desde o início do processo de reforma e abertura da China em 78, até agora, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. E isso foi acompanhado de um processo de aumento da renda dos chineses.
né? O PIB per capita da China cresceu ano a ano, e em 2018 o PIB per capita da China ultrapassou o PIB per capita do Brasil. O agronegócio no Brasil tem uma marca espetacular da ciência e da tecnologia que brasileiros foram procurar. O que existia no mundo, e trouxeram para o Brasil e tropicalizaram essa ciência, essa tecnologia. A diplomacia brasileira, o Itamaraty, sempre apoiaram o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio. O Brasil sempre teve, na sua história, um olhar muito positivo e eu diria a você, inclusive, amigo e fraternal com a China. E a China, a partir dos anos 70, ela estabelece um plano estratégico, um plano de crescimento estratégico simplesmente espetacular. A China é a maior agricultura do mundo, maior produtor de uma série de proteínas animais, desenvolvendo ali milhões de pequenas propriedades, com fundamentos cooperativistas, inclusive, um grande desenvolvimento cooperativo. E nesse plano chinês de desenvolvimento da sua sociedade, a segurança alimentar passou a ser algo sagrado. A relação comercial do Brasil e China começa a desenvolver, né, a partir daí, na década de 80, vai crescendo na década de 90, até os dias de hoje. E um dos projetos emblemáticos é o do satélite, né, o CBRS, né, que até hoje, né, é uma parceria importante na relação bilateral. Mas essa relação comercial, ela cresce à medida que a China vai crescendo de maneira extraordinária, né, e hoje chegamos a um padrão de comércio na base dos 150 bilhões de dólares, né, o comércio bilateral, sendo o Brasil o país que tem um superávit de aproximadamente 50 bilhões, onde há essa complementaridade. O fato é que esse crescimento ele se desenvolve muito voltado para o comércio. A China se torna o maior parceiro comercial do Brasil em 2009 e a presença chinesa cresce também na América do Sul. Mas o fato é que esta relação ela ganha uma dimensão inédita, não só do ponto de vista da relação bilateral, mas também da diplomacia dos dois países nesses espaços multilaterais, como o BRICS, como o novo Banco de Desenvolvimento e até mesmo no G20. O Brasil é um país que lucra demais com a China. Você vê que 34% das exportações do Brasil vão para a China. O Brasil, nesses últimos 3 anos, lucrou nas trocas com a China com superávit gigantescos. Só ano passado tivemos 54 bilhões de dólares de superávit. Ou seja, exportamos muito mais do que importamos. E se você pegar os últimos 3 anos, ultrapassa de 120 bilhões de dólares. Então, se você pegar esse superávit comercial, mais os cerca de 85 bilhões de dólares que os chineses investiram no Brasil, isso é uma das principais fontes de divisas no Brasil, né, para garantir que a gente nunca mais vai enfrentar uma moratória. A China hoje representa em torno de 38%, 40% do que o Brasil faz no agronegócio tem como destino a China. Então, se você tem um cliente, uma relação de 38%, 40% do que você produz, ele é o teu destino,
você tem ali um vínculo que, por si só, esse número fala por si. Em 2019, realizamos uma pesquisa com um instituto de investigação da Europa, na China, perguntando o que mais se destacava com relação à imagem do Brasil para a China. O Brasil não é muito conhecido, porque você não chega nas gôndolas, né? Não aparece e tal, mas entre aqueles que tinham um conhecimento da importância brasileira, uma frase foi marcante nessa pesquisa. Disseram assim: puxa, vocês estão do outro lado do mundo, um país em desenvolvimento, um país que consegue produzir muito bem, cruzar o oceano e entregar aqui na China um volume dentro das regras e do compliance das exigências chinesas. Vocês são guerreiros. No primeiro ano que eu fiquei lá, eu fiz muitas matérias sobre poluição. Eu viajei para várias vilas rurais para fazer matérias sobre degradação da terra. Fiz matérias sobre desertificação, falta de água. No fim do meu período na China, a China passou a investir muito em tecnologias ligadas ao processo de descarbonização, né? Então, a China, ela tomou a decisão estratégica de investir em áreas que hoje são fundamentais para a transição energética e para a redução de emissões. A gente sabe que no mundo a China tem um papel cada vez mais preponderante e o Brasil idem, né? No campo da energia, no campo da transição energética, né? O mundo está enfrentando o grande desafio da sua história, né? História da humanidade, que é até 2050, 60, reduzir ao máximo as emissões de gases de efeito estufa para diminuir o aquecimento global. E nós estamos nos deparando continuamente com eventos climáticos cada vez mais graves, cada vez mais intensos e frequentes. Nessa transição energética da China, ela tem um programa, um planejamento para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para fazer uma matriz elétrica renovável. E para isso, a China tem investido muito nas tecnologias que permitem a redução da emissão de gases de efeito estufa. Antes, na década de 90, o Brasil se torna um parceiro estratégico da China e depois parceiro estratégico global. Mas é a primeira parceria estratégica que a China faz com um país, com o Brasil. E, de fato, nos anos Lula para cá, há um incremento dessa relação que se expande para diversas áreas, né? Não só o incremento da relação no campo econômico, comercial, mas também no campo político, no campo cultural, no âmbito acadêmico, né? Há um crescimento visível dessa relação bilateral, promovido muito pelas oportunidades geradas pelo governo chinês, né? Pelas bolsas que são concedidas para os estudantes, os inúmeros cursos de verão, e há uma frequente idas de delegações estrangeiras para a China para participar de eventos, seminários de todo tipo, e, na maioria das vezes, financiado pelos próprios chineses. Do mesmo jeito que há uma cada vez mais intensa vinda de delegações chinesas para o Brasil, para as mais diversas áreas. Há um incremento desta relação bilateral em praticamente todas as áreas, né? Naturalmente, em níveis diferentes de aprofundamento. E acho que esse é um ponto importante que abre uma oportunidade extraordinária de cooperação e de entendimento. E, para isso, é muito importante, né, que o Brasil
compreenda a China. E para compreender a China não adianta ter uma visão de uma experiência pontual numa cidade específica da China, né? É preciso vivê-la em alguma medida, é preciso estudar a sua história, entender a cultura chinesa, o pensamento chinês, e que de fato há uma série de elementos e dimensões que são distintos, mas também há muitos aspectos que são próximos à nossa cultura também. Há um potencial muito grande. Eu acho que até o fato dessa relação ter se desenvolvido dessa forma já é uma prova, né, de que há muitos elementos de contato e de diálogo entre os dois países. O agro, que basicamente sustenta a economia brasileira, é o principal responsável. Então a China, para garantir a segurança alimentícia do povo chinês, importa muita soja, importa muitas proteínas animais, né? Importa, e agora que a China abriu para importar milho transgênico, o Brasil virou um grande exportador de milho para a China. Em 1951, um chinês começou a plantar soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele faliu, porque na época o brasileiro não sabia para que servia a soja, ele não tinha escala sozinho para exportar, e na época o óleo de amendoim e banha era o que usavam para cozinhar aqui no Brasil. Mas a herança que ele deixou para o Brasil hoje é que sustenta a economia brasileira. É claro que ter uma matriz energética cada vez mais limpa, cada vez mais eficiente, é fundamental. Então, a China, o grande desafio da China é o descarbonizar a sua matriz elétrica. Mas, ao mesmo tempo, a China, ela conseguiu e acho que essa é outra principal diferença a favor da China, ela obteve essa liderança nas indústrias que serão cruciais para uma transição energética mais rápida, que são as indústrias de energias renováveis, né, eólica e solar, e a indústria de eletromobilidade e baterias elétricas. Então, acho que o Brasil tem muito a ganhar, né, na cooperação com a China nesses setores. E a gente já está vendo, né, investimentos chineses acontecerem no Brasil justamente nessas áreas. Os nossos estudos indicam claramente essa proximidade, essa integração, né, no campo da energia elétrica entre Brasil e China, dada esse antagonismo, entende? Que, na realidade, esses extremos tendem a se aproximar. Uma vantagem muito grande para o Brasil, que é de aproveitar esse desenvolvimento tecnológico da China, né, para a nossa economia. Minério, petróleo, todo o agro que se beneficia dessa relação. E aí há um problema sério, né? Porque a China ela exporta para nós produtos diversos de maior valor agregado. E é preciso corrigir um pouco isso. O Brasil precisa aproveitar esta relação de bastante complementaridade, claro, que é bom para o Brasil, mas há um risco de que, se isso permanecer assim, o Brasil não aproveite os benefícios desta relação bilateral para tentar avançar em outras áreas, sobretudo no campo da tecnologia. E o Brasil precisa também estar mais presente na China. Hoje há quase 300 empresas chinesas no Brasil. E elas estão, por óbvio, para sobreviver no mercado brasileiro, estudando a legislação brasileira, estudando o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro, né? E, portanto, construindo uma inteligência necessária para qualquer empresa para sobreviver no mercado. E nós não estamos fazendo isso porque não estamos lá. O cenário de uma relação futura entre o Brasil e China na nossa avaliação, é um cenário muito promissor, porque o Brasil vai precisar manter investimento na ampliação da capacidade de geração, de transmissão e de distribuição, aonde as empresas chinesas estão aqui já com uma posição relevante. No campo de transporte, que é onde nós temos a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, né?
A China tem a possibilidade de investir aqui no Brasil na produção de veículos elétricos. São os veículos elétricos que vão reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte. Então, a China já está aqui. Então, eu acho que o cenário é muito positivo, essa relação deve se estreitar e, acima de tudo, por conta da filosofia de parceria que a China tem com os outros países. Qual é? Investir em infraestrutura de longo prazo de duração, não interferir nas políticas internas, entende? E garantir esse equilíbrio e essa sustentabilidade que o Brasil tanto precisa. Eu acho que as vinculações do Brasil com uma relação chinesa hoje, que é extremamente preocupada com o meio ambiente, extremamente preocupada com sustentabilidade, esse vínculo de um agro consciente, sustentável, nós vamos ter um crescimento espetacular em todo este movimento da saúde humana que envolve o meio ambiente, envolve a água, envolve os solos, envolve a saúde das plantas, a saúde animal, a saúde humana, que é o novo nome do agribusiness para o futuro, é um health system. Então, China, Brasil, tem aí um cordão umbilical inseparável. Eu acho que a questão cultural, ela ainda não reflete, acho que a relação cultural entre os dois países ainda não reflete a relação econômica entre os dois países. Então, eu acho que ainda há muito a ser explorado, não só no conhecimento, né, da cultura tradicional chinesa, que eu acho que isso a gente conhece um pouco mais, né, nas festividades de Ano Novo chinês, a dança do dragão, a dança do leque, o Kung Fu, né? Você tem coisas bastante interessantes acontecendo, tanto no Brasil quanto na China, em artes plásticas, em dança, em literatura, em cinema, que ainda são muito desconhecidas no outro país. Então, acho que a gente tem muito a caminhar ainda nessa área. A minha grande ambição é ver o Brasil primeiro mundo. E o Brasil tem todas as condições para isso. Não só tendo todos os recursos naturais, como também tem uma proximidade, uma aliança com a China, que pode trazer, como eu falei, alta tecnologia, investimentos e divisas para o país. E essa é a minha grande ambição, de ver o Brasil conseguir ser país do primeiro mundo.